Primeiro, jogador da Barca indo embora. Atacante está se despedindo do Mengão para o futebol italiano. Diretoria do Flamengo rebate CBF e o técnico Felipe Luiz fala sobre a saída e a Barca com mais jogadores. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo, canal Flazoeiro. Eu estou chegando com tudo na manhã desta terça-feira. Após uma goleada de 8-0 do Mengão, eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Te amo, Mengão. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, na humildade e na moral, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, meus amigos, minhas amigas, você não paga absolutamente nada por isso. É de graça. Tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like porque vai ajudar demais o nosso trabalho, vai ajudar demais o nosso crescimento e como sempre eu digo aqui no canal, gente, é muito importante para nós. Então se você não é inscrito, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa aí o seu like e vamos às notícias do Flamengo. Eu tenho muita coisa para falar para vocês. Pós 8-0, cara, tudo fica melhor. O homem trabalha melhor, o homem acorda melhor. O Flamengo simplesmente emplacou a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro nos pontos corridos. Então, assim, o Flamengo foi muito bem. Emplacou uma goleada, assim, um jogo perfeito do Flamengo. O Flamengo fez um jogo, assim, para ninguém colocar defeito. Vamos usar a palavra correta aqui. O Flamengo fez um jogo para ninguém colocar defeito, uma partida perfeita. E assim, fica até difícil da gente eleger aqui o melhor jogador do jogo. Eu queria saber a sua opinião. Na sua opinião, quem foi o melhor jogador da partida ontem no jogo contra o Vitória? Coloca nos comentários aí. O Rossi não jogou, né? Vai ficar até fácil. Porque o Rossi ontem assistiu o jogo dentro do campo. A bola não chegou para ele. Então, coloca nos comentários, na sua opinião, quem foi o melhor jogador da partida ontem. Bom, mudando de assunto, falar da semana do Flamengo, do planejamento, porque hoje todo mundo de folga, todo mundo descansando, aí volta a treinar. Treina amanhã de manhã, quinta de manhã, sexta de manhã, sábado de manhã e joga domingo contra o Grêmio, também no Maracanã, jogo pelo Campeonato Brasileiro, mesma coisa, importantíssimo para se manter no topo da tabela. Por falar em Campeonato Brasileiro, ontem, logo após o jogo, o Flamengo soltou uma nota rebatendo a decisão da CBF pela manutenção das datas do Campeonato Brasileiro. Abre aspas para o Flamengo. O Clube de Regatas do Flamengo manifesta sua discordância em relação à decisão unilateral da Confederação Brasileira de Futebol, assinada pelo diretor de competições Júlio Avelar, de alterar o calendário oficial do Campeonato Brasileiro, já com mais da metade da competição em disputa. O fato do torneio intercontinental de clubes está programado para dezembro de 2025, já era de conhecimento da CBF desde fevereiro, quando foi anunciado o calendário deste ano. Portanto, não há qualquer novidade que justifique a medida adotada. O Conselho Técnico da Série A, em março deste ano, foi o próprio Flamengo quem levantou esta questão, sem que houvesse nenhuma sugestão ou solução apresentada pela CBF naquele que era um fórum adequado para tais medidas. Ou seja, o Flamengo ele já tinha falado, vai embolar no final do ano, vai dar problema no final do ano. O Flamengo já tinha falado sobre isso. E lá em março ninguém falou nada. E aí o Flamengo segue. A decisão que antecipa as rodadas encurta o período de disputa e impõe ao Flamengo uma carga maior de jogos e longas viagens, intervalo reduzido, em alguns casos desrespeitando inclusive o prazo mínimo de 66 horas, especialmente após as datas das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. Tal cenário compromete o planejamento esportivo da temporada e, sobretudo, a saúde dos atletas. A medida favorece indiretamente os clubes que não participam da atual edição da Copa Libertadores, criando um desequilíbrio esportivo
inadmissível em um torneio que deveria prezar pela isonomia entre os competidores. Ou seja, semana que vem não. Na semana do dia 16, na semana do dia 25 de setembro, 16 e 22 de setembro, nessa semana, o Flamengo vai ter que ir para a Argentina para poder jogar. O Palmeiras vai jogar contra o River Plate, também na Argentina. Palmeiras, Flamengo e São Paulo vão ter que jogar. Todos os outros times que estão disputando o Campeonato Brasileiro vão estar descansando. O Botafogo está descansando, o Cruzeiro está descansando, todo mundo descansando. E o Flamengo aqui, ó, jogando. Essa mudança ela é ruim para o Flamengo por isso. Porque quando o Flamengo vai estar jogando a Libertadores, vai estar todo o resto do Campeonato Brasileiro descansando. E aí que o Flamengo está indignado. É por isso que o Flamengo está chateado. Porque vai encavalar jogos, vai colocar jogo em cima de jogo e vai prejudicar o Flamengo. Desde 2003, quando o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado no formato de pontos corridos, a integridade da tabela sempre foi preservada, com ajustes pontuais, apenas em situações excepcionais. Em mais de 2 décadas, jamais houve alteração de tamanha magnitude com a competição em andamento. A decisão demonstra pouco apreço pela organização que o futebol brasileiro exige, desrespeitando atletas, clubes, torcedores, patrocinadores e detentores de direito de transmissão e toda a indústria do esporte. Chama a atenção ainda o fato da CBF sistematicamente negar pedidos pontuais de ajustes de tabela sob alegação de interesses televisivos, mas contraditoriamente impor de uma forma unilateral a antecipação de tantas rodadas sem levar em consideração a opinião de um clube diretamente envolvido na disputa da Libertadores. O Flamengo reafirma seu compromisso com a disputa do Campeonato Brasileiro e com a integridade esportiva e com a lisura da competição e com respeito aos seus milhões de torcedores. Diante do exposto, o clube cobra a CBF, em especial o seu presidente Chami Saud, que reconsidere a decisão a fim de preservar a credibilidade de um dos maiores torneios de futebol mundial. Assinado o Clube de Regatas do Flamengo. Então o Flamengo rebateu a CBF pela decisão aí de mudança na tabela do Campeonato Brasileiro. Claro, o Flamengo buscando aí os seus direitos, direito de descansar, direito de poder rodar o elenco. E ontem o Felipe falou sobre isso, falou, olha, quando o jogador fica 4 dias sem jogar, o resultado é outro. O resultado é outro. A gente consegue recuperar, a gente consegue treinar jogadas, a gente consegue fazer coisas. O resultado é outro. E essa semana, novamente, o Flamengo só volta a jogar no próximo domingo no Maracanã, às 4 horas da tarde. Bom, vamos mudar o assunto aqui agora para falar sobre o Pedro. O Pedro se emocionou ontem após a vitória do Mengão, postou uma foto e ele botou: noite inesquecível, mais uma com o manto. Mais de 100 gols na minha casa, da arquibancada para o campo, eternizando momentos e vivendo sonho de criança. O Pedro ontem completou 100 gols no Maracanã, no caso 102, né? Porque ele tinha feito 100, depois ele ainda fez mais 2, meteu um hat-trick ontem. Mas o Pedro ontem chegou a 102 gols com a camisa do Flamengo. Com a camisa do Flamengo não, né? Ele tem acho que 18 com o Fluminense, ou 8, 11 com o Fluminense e 91 com o Flamengo. Mas ontem ele conseguiu completar a marca de 100 gols no Maracanã, no estádio do Maracanã. O Pedro conseguiu atingir essa marca. Bom, falar agora de Barca, porque tem atacante saindo do Flamengo e indo para o Pisa da Itália. O que acontece, gente, é o seguinte: o Flamengo está acertando o empréstimo de Lohan para o futebol italiano. O Pisa vai pagar ao Flamengo pelo empréstimo 500 mil euros pelo empréstimo e uma obrigação de compra de 4 milhões de euros por 50% do jogador. O Flamengo já fez algumas exigências, está ajustando algumas cláusulas e esse negócio deve ser fechado ao longo do dia. Ontem o Felipe Luiz ele falou sobre essa coisa de sair jogador do Flamengo. Ele disse que vai precisar sair jogador do Flamengo. Falou que para chegar talvez não chegue tantos jogadores, mas precisa sair. Está com um elenco muito cheio, por exemplo. Tem o Michael, que não está nem sendo relacionado, tem o Vitor Hugo, tem o próprio Juninho, que não está sendo relacionado, tem o Matheus Gonçalves, que está com uma situação indefinida, e tinha o Lohan aí nesse processo de transição de base para o profissional. O Lohan
já deve sair agora para o Pisa da Itália, vai emprestado, o Flamengo mantém 50% do jogador e o Pisa vai pagar, aí depois de terminar o período do empréstimo, uma obrigação de compra de 4 milhões de euros. E, tirando o Lohan, até terminar a janela, porque a janela no Brasil fecha dia 2 de setembro, porém, lá fora, a janela continua aberta, então tem mais clubes, mais países que podem contratar até dia 10, eu acho que outros até dia 15, então mais jogadores vão sair do Flamengo ainda nessa janela de transferência, tá certo? Bom, gente, e eu vou ficando por aqui, eu queria pedir a você que não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se. É muito importante para o nosso trabalho, também muito importante para o nosso crescimento, que você se inscreva no canal, você não paga nada por isso, vai ajudar muito a gente. Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, deixa aí o seu like. Valeu, galera, tamo junto, vocês já sabem, é nóis. Valeu!